Capítulo 3. A Grande Guerra, 1914-1918. A debilidade do grande Império Otomano começava a desmembrar-se, despertou as apetências do Ocidente. Desta forma começou a luta de posicionamentos e a carreira armamentista. À espera da sua queda, todos afiavam os machados para conseguir o máximo de lenha. Estas expectativas transformaram os Balcãs num ponto extremamente quente da Terra. Na véspera da batalha, a Sérvia tinha saído beneficiada pelos conflitos dos Balcãs e sentia-se corajosa. O seu exército tinha libertado dos turcos os eslavos da Macedónia e aspirava em fazer o mesmo com os eslavos que estavam sob o poder austro-húngaro. A sociedade secreta Unidade ou Morte, infiltrada no exército sérvio, e o chefe da polícia secreta da Sérvia urdiram o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. A ocasião surgiu em 1914. Às 11h15 da manhã do dia 28 de junho, o herdeiro imperial e a sua esposa Sofia foram mortos a tiros em Sarajevo pelo estudante Gavrilo Princip. Nem o imperador Francisco José da Áustria, nem tampouco o primeiro-ministro húngaro István Tirsa eram partidários em utilizar o magnicídio como desculpa para provocar as hostilidades, mas outros encontraram a ocasião para humilhar a Sérvia e a Rússia, que agitavam os eslavos do Sul, entre eles o Kaiser Guilherme II, que enviou esta mensagem a Viena. As coisas têm um limite e acaba por chegar uma altura na qual uma pessoa não pode limitar-se a olhar. A guerra parecia irremediável. No dia 23 de julho de 1914, a Áustria enviou um ultimato à Sérvia que se comprometeu em acatar o verdito que o Tribunal de Haia emitisse. Mas Viena não ficou satisfeita e rompeu relações. Estava apressada em resolver os problemas através das armas. A Alemanha optava por limitar a sua intervenção à ocupação de Belgrado como garantia do cumprimento das promessas sérvias, mas Viena bombardeou a capital no dia 29 de julho e a Rússia ordenou a mobilização. Agosto de 1914 foi um mês terrível. No dia 2, a Alemanha pediu autorização à Bélgica para entrar em França, enquanto o seu exército entrava no Luxemburgo. O pedido foi negado. No dia seguinte, a Alemanha declarou guerra à França, alegando ações hostis. Na noite de 3 para 4, os alemães entraram na Bélgica e a Inglaterra declarou guerra à Alemanha em obediência aos tratados em vigor. Jorge V, que sucedeu a Eduardo VII em 1910 e cujo reinado tinha fortalecido o caráter institucional da monarquia inglesa, escreveu naquele dia no seu diário: "É uma catástrofe terrível, mas a culpa não é da Inglaterra." No dia 5, a Áustria-Hungria declarou guerra à Rússia e no dia 6, a Sérvia declarou guerra à Alemanha. O Montenegro, solidário com a Sérvia, declarou a guerra à Áustria-Hungria e à Alemanha. Dos dias 10 a 12 de agosto, a França e a Grã-Bretanha declararam a guerra à Áustria-Hungria. Inesperadamente, o Japão declarou guerra à Alemanha no dia 23 e a Áustria-Hungria começou a guerra com o Japão no dia 28. A Turquia levou 2 meses em se decidir a entrar do lado da Alemanha e da Áustria. O ambiente era de euforia. A Inglaterra utilizou 30 milhões de libras no orçamento bélico. Os russos triplicaram os seus efetivos militares. Os líderes mundiais estavam convencidos do pouco que aquilo iria durar. Os aliados confiavam na sua superioridade. O novo armamento ia ser decisivo para a dureza da guerra e sua longa duração. Às novas espingardas mais rápidas e efetivas juntava-se o uso do tanque em terra, o submarino no mar e a aviação no ar. Em setembro, os submarinos alemães semearam o terror afundando os cruzadores ingleses Og, Abukir e Cressy e o couraçado Rook, e em 11 de outubro o grande couraçado russo Pallada. Em janeiro de 1915, a Alemanha bombardeou a partir dos seus zeppelins os subúrbios de Londres e as bombas incendiárias destruíram as docas do Tamisa. O poder destrutivo do exército era cada vez maior. Os tanques arrasaram as trincheiras. Winston Churchill, que percebeu a sua utilidade, ordenou a sua fabricação de forma massiva. O gás foi outra das terríveis armas. Começou por ser utilizado pelos alemães em 1915 num ataque massivo levado a cabo no forte belga de Ypres.
Perante o novo perigo, foi criada a máscara antigás, uma almofadinha de algodão, quimicamente tratado. Os primeiros movimentos bélicos foram protagonizados pela Alemanha, que ocupou a Bélgica em tempo recorde, segundo o plano estratégico do Conde Schlieffen, que previa uma guerra em duas frentes. Na Rússia, a Alemanha estaria na defensiva. Em França, atacaria em movimentos envolventes. O exército francês foi desbaratado na Alsácia-Lorena, em Luxemburgo, e no dia 2 de setembro o general von Kluck chegou a 25 km de Paris, obrigando o governo a mudar-se para Bordeaux. Na frente russa, o exército do czar invadia a Prússia Oriental, ameaçando a cidade de Königsberg, o que obrigou a transferir tropas da frente francesa, com as quais Hindenburg, nomeado chefe do 8º Exército, derrotou os russos em Tannenberg, numa das mais brilhantes operações estratégicas da contenda, em finais de agosto de 1914. A frente francesa foi prejudicada pela ação alemã na frente russa, onde aconteceu o chamado Milagre de Marne, em setembro de 1914, uma retirada alemã forçada pelo Marechal Joffre, mas não uma derrota importante. Os alemães retiraram-se da linha do Aisne e concentraram o seu interesse na defesa do território conquistado. Começou então uma luta na qual ambas as partes tentavam envolver mutuamente e não demorou em consolidar-se as posições, que se mantiveram até quase ao final da guerra. Os aliados não avançaram mais do que 5 km durante todo o ano de 1915 e foi a custo de 1,5 milhão de mortos. Todos começaram a perceber que a guerra não seria curta. O novo armamento exigia novas estratégias. Os ninhos de metralhadoras e de artilharia dificultavam os movimentos. As trincheiras transformaram-se na frente de uma rede de fortins que ocasionavam custos brutais. A frente mudou-se para as trincheiras de papel, para a propaganda. A imprensa organizou campanhas de desprestígio. A Inglaterra e a França diziam lutar contra a barbárie e os alemães apresentavam-se como idealistas que iam salvar o mundo do domínio inglês. Todos precisavam de acreditar em alguma coisa que justificasse tanta loucura, principalmente os soldados, a quem lhes foi dito: lutam pela democracia, e o inimigo foi-lhes apresentado como um ser brutal. A propaganda procurava também ganhar a simpatia dos países neutros. Tentou-se tudo. Panfletos e cartazes descreviam Guilherme II como o novo Átila. Desde agosto de 1914, o governo inglês exerceu a censura, a desinformação e a calúnia. O uso da aviação começou em 1914 em voos de reconhecimento. Quando a guerra ficou circunscrita às trincheiras, a aviação tornou-se numa parte ativa do desenvolvimento da estratégia. Foi introduzida a fotografia aérea. A partir de 1915, usou-se a metralhadora. No mesmo ano, foi inventada uma bomba com um mecanismo detonador na ponta, artefacto repleto de explosivos com barbatanas para assegurar uma queda vertical. Por seu lado, os alemães atacaram em 1914 Dover e em janeiro de 1915 Yarmouth foi bombardeada. Londres foi bombardeada também em maio daquele ano, um avanço do que viria a acontecer em setembro de 1916, no qual 15 mil quilos de bombas caíram sobre a capital inglesa e outras zonas do país. A luta antiaérea não se fez esperar. À euforia inicial seguiu-se o cansaço. Para isso contribuiu a falta de mantimentos, o número de baixas, a incorporação de soldados cada vez mais jovens ou mais velhos. Também foi preciso fazer frente à agitação extremista. A Inglaterra controlava os oceanos, domínio ameaçado pelos submarinos alemães, e desejava uma batalha naval decisiva. A estratégia alemã consistia em deixar que os submarinos dizimassem a frota inglesa. Em janeiro de 1916, o novo almirante, Scheer, assumiu a direção da Marinha Alemã. Bombardeou Yarmouth e Lowestoft em abril e montou uma armadilha contra a frota inglesa do Sul. No dia 30 de maio, 5 couraçados alemães e 4 cruzadores dirigiram-se até um ponto da costa norueguesa, seguidos a uma distância de 50 milhas por navios sob o comando de Scheer. Os ingleses enviaram toda a sua frota para os estreitos de Skagerrak, atravessando a rota prevista. 100 navios com 45 mil homens, sob o comando do almirante inglês Jellicoe.
Não sabiam que iriam encontrar uma frota de 148 barcos e 60 mil homens naquela que seria a maior batalha naval da história, a Batalha da Jutlândia. O bloqueio económico do adversário foi vital. A Alemanha semeou a costa inglesa com minas em fevereiro de 1915, enquanto os seus submarinos ocasionavam aos aliados perdas de mais de 830 mil toneladas só em abril de 1917. Mas o submarino ameaçava a livre navegação dos países neutros, o que faria com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Já estiveram muito perto de o fazer em maio de 1915, depois do afundamento do Lusitânia, mas Wilson ficou conformado com compensações. O almirantado alemão sabia que só os submarinos conseguiriam que os ingleses diminuíssem o bloqueio no Mar do Norte. Mas cometeram um erro. Afundaram o Sussex com passageiros norte-americanos e espanhóis. A Alemanha perdeu o apoio neutral da Espanha e os Estados Unidos entraram na guerra. A América tinha estado alheia aos acontecimentos. A prosperidade começava a fazer-se notar. Em 1915 ficou na moda o carro de grande potência e Wilson criou um sistema de estradas nacionais por onde poderiam correr os fabulosos automóveis da época. No início das hostilidades houve uma certa simpatia para com os aliados e os seus intervencionistas, pertencentes à classe alta, fizeram algum barulho com os seus manifestantes, mas eram pacifistas. Gente que fazia parte das classes trabalhadoras, imigrantes que pensavam que na Europa os conflitos respondiam aos interesses imperialistas de mercado ou colonialistas. No princípio, a entrada na batalha limitou-se ao envio de material bélico. Os soldados chegaram em junho de 1917 sob o comando do general John Joseph Pershing. No final daquele ano, as tropas ascendiam a 180 mil homens. Na Europa, os êxitos dos alemães nas frentes russa e sérvia e o fracasso aliado nos Dardanelos animaram a Alemanha e a Áustria, sobretudo depois de conter os italianos nos Alpes. Os aliados passaram ao ataque para ajudar a Rússia e romper a frente, mas fracassaram. Na ofensiva de Artois de maio a junho, assim como na de Champagne no outono, os aliados perderam muitos homens e material, êxitos que Falkenhayn quis aproveitar para levar a cabo na primavera de 1916, uma batalha de desgaste em Verdun. A operação começou no dia 21 de fevereiro. O terreno estava minado e o sangue correu como nunca. O setor defendido por Pétain resistiu. A batalha durou 6 meses e no final deste período 500.000 de cadáveres semeavam um imenso cenário de morte. A vitória foi muito difícil para os aliados. Os alemães perderam o melhor do seu exército e ainda por cima a Roménia uniu-se aos aliados depois desta batalha. O fracasso de Falkenhayn levou Hindenburg à cúpula militar. O Reichstag elegeu um programa de armamento de serviço militar obrigatório. O novo equipamento militar apoderou-se da Roménia no fim de 1916. Supunha o acesso ao petróleo romeno, tão necessário para os submarinos. A queda foi possível pela debilidade do governo russo. Depois do fracasso de Brusilov, o czar tentou aproximar-se da Alemanha, mas foi impossível devido à declaração de independência da Polónia pela Alemanha no dia 5 de novembro de 1916. Nos primeiros dias da guerra morreu Pio X. Benedito XV propôs fórmulas de paz. O Papa dedicou os seus esforços em socorrer os prisioneiros e feridos dos dois lados e à defesa dos direitos das pessoas. 3 anos de guerra tinham perturbado a Europa. A ansiedade e o cansaço foram aproveitados pelos comunistas, sindicalistas e socialistas para falar não de paz, mas de revolução. Eram ideias espalhadas em setembro de 1915 na Conferência de Zimmerwald, convocada pelos socialistas italianos e cuja difusão foi confiada à Internacional Socialista dirigida por Lenin.
A crise espiritual e material do fim de 1916 preparou o terreno para semear a mensagem revolucionária nos dois lados. No final de 1917 não era possível saber qual seria o resultado da contenda. As falhas russas e a retirada romena deram oxigênio à Alemanha, que, livre da frente oriental, tentou avançar sobre Paris e, no seu percurso, o Ocidente obteve vitórias retumbantes. Desta forma, no dia 24 de outubro daquele ano, os alemães romperam a frente italiana em Carporeto, nos Alpes. Os soldados italianos desertaram. Acreditavam que tudo tinha terminado. Aquela vitória permitiu ao general Ludendorff concentrar-se na frente franco-britânica. Preparou-se em consciência do que seria o último esforço. Propôs-se objetivos limitados e ataques de surpresa em numerosos pontos e com diferentes intervalos para esgotar as reservas inimigas. A grande ofensiva começou no dia 21 de março de 1918. O exército alemão, entendido na Guerra das Trincheiras, experimentado na Guerra da Flandres, Artois e Champagne, conhecia o território e rompeu a frente aliada ao separar franceses e ingleses. Perante a força alemã, os aliados deram o comando único ao Marechal Foch. Os alemães regressaram ao ataque em abril e maio, com novas vitórias na Flandres e no caminho das Damas, mas a superioridade aliada não fazia prever nada de bom para a Alemanha e a Áustria. Os alemães avançaram para Marne e atacaram Lassigny. Para a Alemanha o tempo era um fator urgente. O contrário acontecia com os aliados. Ludendorff fez o que faltava numa quinta ofensiva sobre o Marne, batalha longa e intensa desde 15 de julho até 2 de agosto de 1918. Os aliados saíram vencedores. Os alemães limitaram-se desde então a defender-se. A crescente contribuição do exército e material americano inclinou a balança a favor dos aliados. Foch adotou a tática de lançar ataques simultâneos em diferentes pontos antes de fazer a grande ofensiva de 8 de agosto, a dos tanques. A frente alemã ficou debilitada. Ludendorff retirou as suas tropas sobre a linha Siegfried e abandonou o que tinha conquistado até àquela altura. A linha Siegfried também não se pode manter durante muito tempo e Foch lançou os seus ataques concêntricos que terminaram com o último posto alemão na França após ações em Saint-Quentin, Cambrai e Laon. A guerra corria mal à Alemanha. Os aliados obrigaram a Bulgária a assinar o armistício. As tropas do general Franche d'Espéraille avançaram para a Sérvia e Áustria-Hungria. No Médio Oriente, os ingleses arrasaram os turcos perto de Damasco, na mesma altura em que a Palestina já tinha caído nas suas mãos. A derrota naqueles cenários ameaçava a Áustria-Hungria, que ficou em situação crítica. Por sua vez, o exército do Oeste iria ficar arrasado em qualquer momento. Tudo isto fez com que Ludendorff pedisse ao Kaiser que solicitasse um armistício baseado nos pontos de vista de Wilson. Guilherme II recebeu desconcertado a proposta porque até há alguns dias atrás estava convencido de que a Alemanha ganharia a guerra. E em janeiro de 1918, Wilson anunciava ao Congresso os seus 14 pontos para a paz, dos quais alguns tão sábios como a livre navegação, livre comércio, redução do armamento, criação da Sociedade das Nações. Na Alemanha foi formado um governo parlamentar sob a presidência do príncipe Max de Baden, que solicitou as condições de Wilson a 5 de outubro. O imperador austríaco Carlos I solicitou um armistício separado. Os checos e os croatas declararam-se independentes e no dia 30 de outubro a Turquia sucumbiu. Exigiu-se a saída de Ludendorff do Estado-Maior e o governo aceitou algumas das condições impostas por Wilson. Por esta altura, a Alemanha era um caos. A 4 de novembro, a Marinha fez um motim no Mar do Norte. A 8 levantou-se o povo de Munique e no dia a seguir começou em Berlim a greve geral. Guilherme II abdicou e instalou-se na Holanda. A delegação alemã aceitou a rendição no bosque de Compiègne no dia 11 de novembro de 1918, na carruagem do general Foch em Reytonde. Era-lhe imposto algo que em nada tinha a ver com os 14 pontos de Wilson e muito menos com o delineado pelo Papa Benedito XV. A Alemanha largou os territórios ocupados, abandonou a Alsácia-Lorena
e as suas tropas retiraram-se para a margem direita do Reno. Foi-lhes exigida a entrega de armas, aviões e comboios. A sua frota de guerra seria internada em Scapa Flow, base naval inglesa. A devolução de prisioneiros não seria recíproca e mantinha-se o bloqueio. Para trás ficava um pesadelo que tinha produzido 8 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Mas todos lutavam na conquista de mais terras, mais influência, mais poder. O Japão tinha declarado guerra à Alemanha para ficar com as suas possessões na China e no Pacífico. A Sociedade das Nações, com os seus mandatos e protetorados, ia constituir o novo status quo. O saque foi distribuído pelas grandes potências e seus amigos. Todos sabiam que após a guerra o mundo seria diferente. Na Rússia de 1916 o clima social era o apropriado para assaltar o poder. No seio de um clima de intrigas à volta do czar, a 14 de fevereiro de 1917, os operários saíram à rua em São Petersburgo. Uns pediam pão e outros que a Duma se reunisse. Nicolau II não deu importância ao assunto. As greves e o clima de agitação fizeram que a polícia saísse à rua. Houve mortos e Nicolau II abdicou a 15 de março. O governo provisório transferiu a família imperial de Pszov para Tsargauselo e dali para Ekaterinenburgo, onde, na noite de 16 para 17 de julho de 1918, seriam assassinados pelo comissário Yorkovsky e o comandante da guarda Medvedev do soviete local. 2 dias mais tarde entrou em vigor a Constituição Soviética e começava a Guerra Civil. A 12 de setembro foi proclamada a República e a 25 Trotsky preparou o golpe de Estado com Lenin escondido em Filadélfia. Naquela revolução o povo pouco participou. Foi uma revolução técnica, muito preparada. A Rússia caiu nas mãos do Partido Comunista sem que ninguém conseguisse explicar. Os bolcheviques, com menos de metade dos votos, dissolveram a Assembleia em janeiro de 1918. O Conselho de Comissários do Povo, que representava uma minoria, fazia e desfazia desde o Kremlin, recorrendo ao terror das tchecas, que superaram em crueldade as prisões e polícias czaristas. Em setembro de 1918, começou-se a exterminar a aristocracia, o clero e a burguesia. Por acaso, não era uma luta de classes? Nunca será conhecido o número de mortos naquelas jornadas de assassinatos massivos. E isto era só o começo. O Exército Vermelho, criado por Trotsky em 1918, ia ser capaz de muito mais. Em 1915, David Griffith estreou no Clunes Auditorium de Los Angeles o filme mais caro realizado até então, Bus of a Nation. Tinha 3 horas e apresentava novidades, grandes panorâmicas e uso de primeiros planos. David Griffith foi também diretor, produtor e guionista de Corações do Mundo, obra de grande crueza e realismo sobre a guerra há pouco terminada. Em 1916, Thomas Mix transformou-se na estrela lendária dos westerns do cinema mudo, enchendo salas de cinema com filmes como O Desafio de Single Parker. Tom Mix era o ícone da justiça sem nunca perder o seu famoso chapéu. Pat Sullivan conseguia em 1917 o maior êxito dos desenhos animados com o seu gato Félix. As estrelas de celuloide Mary Pickford, ao lado de Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, ajudavam economicamente o país no esforço de guerra. Eram os anos do cinema mudo e da sua indiscutível heroína Mary Pickford, a noiva da América. O mundo do desporto sofreu uma paragem repentina. A guerra impediu as Olimpíadas. O futebol começava a ser o desporto favorito da Europa, enquanto que na América arrasavam o beisebol e o rugby nas camadas populares e o polo era praticado pelas classes com dinheiro. Em 1915, Einstein demonstrou que o mundo tem, além das suas 3 dimensões conhecidas, uma quarta, o espaço-tempo. Segundo o próprio, o universo é limitado e imóvel. Pouco depois, William de Sitter falou do universo em expansão, enquanto que o astrónomo James reafirmava: o cosmos é uma bola de sabão que explodiu e que se dilui a uma velocidade vertiginosa. A Terra parecia algo de insignificante no meio de um espaço imenso.
As estrelas, os planetas, eram partículas de pó imersas num mundo de dimensão infinita. O homem que tanto barulho estava a fazer, mas que insignificante era na realidade. Crónica de uma época. Capítulo 4. A primeira grande pós-guerra. A paz assinada em Versailles supunha o fim da guerra, mas só isso. A situação social continuava a mesma, com uma agravante: os mortos e mutilados, as fábricas destruídas e as cidades desoladas. Além disso, os bêbados quase desaparecidos, os portos, as estradas, os caminhos de ferro e o campo. O cheiro acre da pólvora continuava no ar e as máscaras contra o gás venenoso permaneciam na retina de quem tinha estado nas trincheiras de mármore e de guerra. A Europa mostrava as cicatrizes de uma guerra brutal e oferecia o aspecto de um inválido gigante que surgia por entre as ruínas fumegantes. A este quadro desolador juntou-se muito cedo a subida de preços, os salários em atraso e o desemprego causado pela desmobilização. As sequelas do desastre que se viveu foram a base para a desordem política e a intranquilidade social. O aparente êxito da Revolução Russa encorajou o proletariado. A esquerda fez acreditar que a hora da redenção operária tinha chegado e iniciou-se a luta pelo poder entre o sindicalismo de esquerda e a autoridade estabelecida. A ordem sindical das fações anarquizantes que proliferavam por todo o lado era criar a desordem nas ruas e fábricas, e as organizações de inspiração marxista provocaram greves que só pretendiam a desestabilização. O panorama era sombrio. Na França da Terceira República, o regresso à normalidade foi feito com um certo otimismo. Georges Clemenceau, que abandonou o poder em 1920, estabeleceu a jornada de 8 horas. No entanto, a Confederação Geral dos Trabalhadores despertou os ânimos dos ferroviários e fomentou atitudes de rebeldia que, se não fosse pela habilidade de Alexandre Mitterrand, chefe do governo e presidente da República desde 1920 a 1924, tudo teria acabado de uma forma desastrosa após a infiltração do marxismo nas áreas estratégicas da nação. A firmeza perante a minoria sindicalista era a única forma de evitar o caos também na Inglaterra, onde os sindicatos iniciaram em 1919 uma greve selvagem nos caminhos de ferro, seguida pela dos mineiros e depois por todos os outros trabalhadores. A Conferência de Paz teve o seu início a 18 de fevereiro de 1919 no Palácio de Versailles. O político francês Georges Clemenceau presidia as sessões. Os vencidos não foram convidados. Na sequência das deliberações dos delegados, a ação determinante em levar a conferência por diante foram os pactos secretos, nos quais o mundo foi distribuído pelos grandes, dividido por áreas de influência. A 28 de junho de 1919, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versailles, os aliados e a Alemanha assinaram a paz. Mais que um pacto, era imposta uma nova ordem mundial. Em Espanha, os operários extremistas mantiveram desde 1918 a 1923 uma luta contra os patrões. A isto se unia a luta de diversos sindicatos que encheu o país de discórdia e terrorismo, do qual foi vítima o presidente do governo Eduardo Dato, assassinado em 1921. Às dificuldades criadas pelos socialistas, que iniciaram uma campanha de agitação social que desestabilizou o país, juntava-se o problema do nacionalismo. O mal-estar ameaçava tornar-se crónico. As coisas foram de mal a pior e todos viram como irremediável a ditadura do general Primo de Rivera em setembro de 1923. O ditador, pessoa sensata, impôs-se à oligarquia dos partidos, mais que por vontade do povo. No fim de tudo isto, o governo de García Prieto não tinha solucionado nada. Por sua vez, no âmbito da grande diplomacia europeia, a 10 de setembro de 1919 foi assinado em Saint-Germain-en-Laye a paz com a Áustria. Tirol do Sul, Trieste e Ístria eram cedidas à Itália, assim como parte da Dalmácia, Caríntia e Carniola. Era reconhecida a independência da Hungria, Tchecoslováquia, Polónia e Jugoslávia. A Áustria-Hungria desaparecia praticamente.
Na Hungria, o golpe de Estado comunista de Bela Kun, que em 1919 criou poder, foi abortado. A queda da monarquia austro-húngara era irreversível, apesar da tentativa de restauração de Carlos de Habsburgo em outubro de 1921. Em novembro de 1920, 42 nações reuniram-se em Genebra para fazer honras ao ponto 14 do programa de Thomas Woodrow Wilson, criar a Sociedade das Nações. Wilson não conseguiu que o seu país ingressasse na sociedade. O senador Henry Cabot opunha-se e não foi capaz de convencer o Senado. A natureza da população norte-americana dificultava o acordo. Os cidadãos de origem alemã estavam descontentes com os resultados da guerra e os irlandeses americanos acusavam de não ter pressionado a Inglaterra para que a Irlanda obtivesse a independência total do Reino Unido. Era natural um clima de instabilidade que preocupava o mundo, provocava cansaço e conduzia à implantação de regimes ditatoriais. No ânimo de muitos, tudo parecia melhor que a chegada de totalitarismos como o implantado na União Soviética. Inclusive, a ditadura fascista parecia o mal menor. O totalitarismo estendeu-se desde a Bulgária com o golpe militar de Zankov em junho de 1923 a repúblicas ibero-americanas como a Bolívia ou a Argentina. O mesmo ia acontecer em Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, Polónia e outros países em redor do mundo. Também a situação italiana provocou a crise em 1921 e, como em Espanha, a greve geral foi seguida de campanhas terroristas com a única finalidade de humilhar o governo. A Itália tinha acabado de enterrar 500.000 de homens e tinha que atender a 500.000 feridos de guerra. Este trágico balanço, e não tinha sido gratuito, custou-lhe uma dívida de mais de 4 milhões de dólares que devia devolver aos Estados Unidos e à Inglaterra. Mas isso não era o mais grave. O rendimento industrial decaiu, apareceu a inflação e depois o desemprego, a fome e o conflito social, devido em parte à decepção que supôs o Tratado de Paz de Versailles. A guerra tinha sido ganha, mas tinha-se perdido todo o resto. Falou-se de vitória mutilada. Benito Mussolini iniciava a sua carreira em Milão, onde em março de 1919 proclamou o Partido Fascista com os apelidos de Republicano, Socialista e Democrático. Mussolini, que tinha sido pacifista e antipacifista num breve espaço de tempo, era venenoso e perigoso. Nos fasci de combattimento, os esquadrões de ação, tinham tudo: ex-combatentes de boa fé, malfeitores e delinquentes. Apesar de tudo, quando em novembro de 1919 houve eleições, o fracasso fascista foi notável. Em 1921 houve novas eleições e Mussolini, que ganhou terreno, fundou o Partido Nacional Fascista no final daquele ano. Como no resto do Ocidente, a onda de distúrbios nas ruas não terminou. Em agosto de 1922, a greve geral convocada pelos anarquistas e socialistas levou Mussolini a fazer um ultimato. Se o governo não resolve os problemas, ele o fará. 2 meses mais tarde foi a Roma, sendo proclamado Duce por milhões de camisas negras. Já era tarde para tudo. No campo da ciência, fizeram-se experiências notáveis. Entre 1919 e 1922 foi comprovada a curvatura dos raios luminosos das estrelas e foi encontrada a explicação para o movimento do periélio do planeta Mercúrio, e as teorias de Newton, até então vigentes, tornaram-se obsoletas. As teorias de Einstein estavam certas. O estudo da constituição do átomo inaugurou uma nova era. Einstein, que já tinha previsto o princípio da relatividade geral, explicou que a quarta dimensão do universo era o espaço-tempo. Segundo ele, o tempo curvava-se no contacto com a matéria, o que demonstrava que o espaço não era infinito e que permanecia imóvel e cheio de matéria. Em 1921, Einstein recebeu o Prémio Nobel pelos seus trabalhos sobre os efeitos fotoelétricos. Agora, o macrocosmos apresentava-se diferente de como o homem o tinha imaginado. Os corpos celestes eram partículas em suspensão num mundo que se curvava. Com estas considerações relativas ao mundo, o pequeno espaço agigantou-se. O homem espreitava novas galáxias. Em 1924, Edwin Powell Hubble criou o maior telescópio conhecido até à data e alargou a visão da nebulosa Andrómeda, localizando nela uma série de novas.
Começou-se a falar de estrelas extragalácticas. Na Irlanda, George Frederick Dick e a sua esposa Gladys descobriram o streptococo causador da escarlatina e criaram uma prova cutânea para o seu diagnóstico. O âmbito da ciência médica ampliou-se com a aparição da neurocirurgia, iniciada por Herbie Cushing. Os Estados Unidos tinham os olhos postos na resolução de problemas internos e ninguém queria aventuras. No final da guerra, a indústria reconverteu-se e milhares de contratos foram cancelados, o regresso das tropas aumentou o desemprego e a inflação disparou. A imigração interior negra aos Estados Unidos do Norte elevou a conflitualidade social. 1920 foi um ano eleitoral. Ganhou o republicano Warren Harding, homem sensível ao isolamento, aspiração recorrente na América do Norte. No entanto, não era fácil manter-se afastado dos assuntos do mundo devido ao papel hegemónico dos Estados Unidos após a guerra. A partir de 1918, a prosperidade era evidente. A América do Norte saíra mais forte da contenda com o Japão. Tinha ganho a guerra militarmente, mas também no âmbito da política, da economia e da indústria. As suas empresas modernizaram-se, o país converteu-se no mais competitivo do mundo. Promulgou-se em 1920 uma das emendas à Constituição mais pitorescas da história, a Lei Seca. Foi proibido fabricar, importar e consumir bebidas alcoólicas que os proibicionistas culpavam pelos males do país. O número de destilarias clandestinas, traficantes e estabelecimentos ilegais cresceu por todo o lado. O Canadá e os países das Caraíbas ficaram nas sete quintas e o crime organizado viu a possibilidade de fazer negócios. Al Capone mudou-se para Chicago e a partir daí dirigiu o seu império do álcool, da prostituição e do jogo. Outra solução legal negativa foi aprovada pelo Congresso em 1921, o chamado Johnson Act, que limitava a afluência de imigrantes, e em 1923 só era permitida a entrada de 2%. Eram medidas racistas para travar a afluência de asiáticos, italianos e gregos aos Estados Unidos. O racismo estava presente em todos os âmbitos da vida. Em 1919 ainda era possível ver nos teatros do Sul o linchamento de um negro como se fosse um espetáculo. Durante a contenda, a Inglaterra realizou grandes sacrifícios, sobretudo financeiros. Daquele esforço que acabou na vitória militar, resultou uma derrota da Grã-Bretanha que não voltaria a ser a potência económica dominante. O Império da Hulha perdia a importância no momento em que a energia do futuro era o petróleo e a sua metalurgia, a sua maquinaria industrial e as suas instalações fabris tornavam-se obsoletas, incluindo a potente indústria têxtil. O Reino Unido ia passar para um segundo plano atrás da pujança comercial dos Estados Unidos e do Japão, cuja liderança já estava perfilada. Inicialmente, o panorama descrito não inquietou o governo conservador de Lloyd George, emergente das eleições de 1918. As primeiras com votação de mulheres, a obsessão política centrou-se no problema irlandês e ninguém parecia dar importância merecida ao crescimento do desemprego. O desemprego aumentava e à política protecionista do governo, os trabalhistas opunham um programa de socialização. Os problemas com a Irlanda, que conseguiu a independência, não acabaram, pois a ala extremista do Sinn Féin continuou a luta para conseguir o domínio de toda a ilha. Entretanto, nos Estados Unidos, dos vários assuntos urgentes que Harding tinha sobre a mesa, um era o mais difícil: reduzir o tamanho das marinhas de guerra das diferentes potências do mundo e diminuir a crescente tensão no Pacífico. Na Conferência de Washington, em novembro de 1921, instituiu-se o Two Power Standard, a política dos dois poderes que não satisfez ninguém. E em abril de 1922 foi convocada a Conferência de Génova. Nela, a Alemanha reconheceu a URSS, o único resultado positivo daquele encontro. De resto, as diferenças entre a Inglaterra e a França aumentaram. Na Europa, a situação económica do pós-guerra foi crítica, embora tivesse a seu favor um facto positivo: a necessidade de reconstruir tudo. Assim, desde 1919 a 1920, houve um período de expansão que foi possível graças aos empréstimos comerciais norte-americanos.
Mas quando, em 1921, as necessidades internas dos Estados Unidos tornaram impossível continuar a contar com esses empréstimos, a crise rompeu com força, sobretudo na Alemanha. Tudo o que era mau para a Alemanha era bom para Hitler, sujeito diabólico que em 1922 deu a conhecer em Munique o seu nacional-socialismo. Parecia mais um movimento dos muitos que sobrepunham o bem comum ao individual. Herdava a estrutura e a ordem inicial do Partido Operário criado por Anton Drexler em 1919, o DAP, mas era outra coisa. Dentre os seus 25 pontos, chamou a atenção o feroz antissemitismo e o objetivo de galvanizar as pessoas com a rejeição de Versailles, tratado que naquela altura entrava em vigor. Na Alemanha, a inflação era galopante em 1923. A sua economia estava perto da bancarrota e a fome apareceu. Os preços subiam de hora a hora e $1 chegou a valer 75 mil marcos alemães em 1 de junho de 1923 e o dobro no mês a seguir. Para acabar com aquela loucura, criou-se em 1923 o Deutsche Rentenbank, com a garantia do governo norte-americano, pois os aliados tinham ficado com os recursos do país. Com a momentânea normalização, o marco estabilizou e a indústria foi saneada. Mas os socialistas acusavam o gabinete de Stresemann de ser duro com a esquerda e brando com a direita, que retiraram-lhe o apoio no final de 1923. Com a cumplicidade do Marechal Ludendorff, Hitler tentou um golpe em Munique com o apoio da Baviera. Foi proclamado o estado de exceção. Hitler foi detido. O putsch fracassou, mas a popularidade do antigo sargento austríaco crescia numa população cansada de humilhações dos aliados que, como sanguessugas, exigiam o pagamento da dívida. Hitler, que tinha aprendido tudo do modus operandi de Mussolini, desde a camisa parda à saudação romana ou ao uso da cruz gamada como distintivo, não demoraria em tomar as rédeas do destino do mundo. Benedito XV morreu em 1922. Em fevereiro daquele ano foi eleito o novo pontífice, o arcebispo de Milão, Achille Ratim, que tomaria o nome de Pio XI. Teve que enfrentar em seguida a crise política que o acesso de Mussolini ao poder supunha e viu-se obrigado a dar-lhe apoio em vésperas de concordatas. Noutro ponto sensível do mundo, a Turquia, a assinatura do Tratado de Paz em Sèvres não foi ratificada pelo Parlamento turco, o que não impediu que fosse posto em prática. Graças ao tratado, internacionalizaram-se os estreitos e o seu exército foi reduzido a 50 mil homens. 26 dos 32 condados irlandeses conquistaram a independência a 6 de dezembro de 1921. Os condados do Norte teriam ainda de se pronunciar. Era o fim de uma luta antiga. Surgiram novos países como a Arménia. O Kurdistão obteve a sua autonomia política. A queda do czarismo impediu a presença russa nas negociações de paz. A Rússia viu desmembrar-se o seu império com a separação da Polónia e a criação dos estados da Lituânia, Estónia, Letónia e Finlândia. Os tempos não estavam para aventuras externas nem para enfrentar mais problemas do que aqueles que conseguia resolver. A guerra civil, com as suas intrigas, as suas lutas internas e o terrorismo, fizeram da Rússia um gigantesco caldeirão de problemas. A própria divisão dos inimigos do comunismo, o seu antagonismo ou cegueira ao não saber ganhar para a sua causa à vontade do campesinato, deu o triunfo ao governo soviético, cujo exército, fundado por Trotsky em 1918, desbaratou as tropas do general branco Denikin, apesar deste contar com o apoio das potências aliadas. Em São Petersburgo, as greves eram coisa do dia-a-dia. Não só devido às dificuldades económicas, mas também ao ressentimento que levantavam as medidas do governo comunista, afastadas de tudo o que era alheio à sua doutrina. Toda a dissidência era sufocada com ferocidade e no 10º Congresso do Partido Comunista foi proibida a dissidência e terminou-se com a liberdade de expressão e o debate interno. Procedeu-se à prisão de mencheviques e socialistas, houve exílios e purgas. Lenin pensou que, aplicando métodos não estritamente comunistas, as coisas poderiam andar bem. De facto, as exportações cresceram entre 1923 e 1924. Também o comércio interno.
Por sua vez, os preços agrícolas desceram quase 60% em 1923. Este dado teria sido uma notícia excelente se não fosse pela subida de 80% dos produtos manufaturados. Perante esta desproporção tão brutal, os camponeses deixaram de vender os seus produtos e de comprar manufaturas. Stalin, Kamenev e Zinoviev disputaram o poder. Começava uma luta feroz na Troika. Em poucos meses desapareceu qualquer vestígio de democracia. O Partido Comunista pediu a eliminação de qualquer tentativa capitalista. Leon Trotsky estava por trás de tudo isto. Era parte da sua luta para conquistar o poder. A aviação ganhou em velocidade. Dos 113 km por hora em 1914, chegou-se ao dobro em 1919. Um aparelho de Havilland DH-16 com 4 passageiros inaugurou os voos Paris-Londres em agosto de 1919. Em janeiro de 1923, o espanhol Juan de la Cierva efetuou o seu primeiro voo de helicóptero, conseguindo voar 4 km a uma altitude de 25 metros. O automóvel avançou e a sua popularidade foi aumentando. Em 1924, a metade dos carros que circulavam em todo o mundo eram do modelo T de Ford. O seu auge devia-se às cadeias de montagem e ao método de organização do trabalho que, anos antes, tinha sido introduzido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Em 1919 foi patenteado o servofreio e, ao lado de outros detalhes, como o limpa-parabrisas elétrico de 1922, fizeram da condução um prazer. Os estudos históricos e a arqueologia surpreenderam o mundo com o êxito de Howard Carter, que encontrou em novembro de 1922 a tumba do faraó Tutankhamon no Vale dos Reis. Um imenso tesouro com peças de uma extraordinária beleza. Em 1920 voltaram os Jogos Olímpicos em Amberes. Após 8 anos de interrupção, aparecia a bandeira olímpica com os seus 5 aros entrelaçados, criada pelo barão de Coubertin, símbolo da união dos 5 continentes. Entre as competições já estava o futebol. A Bélgica ganhou a medalha de ouro e a Espanha a de prata. 4 anos mais tarde foram celebrados os Jogos em Paris. O norte-americano Johnny Weissmuller, de 17 anos de idade, triunfou na natação. Em 1923 corriam-se as 24 horas de Le Mans, prova de resistência organizada pelo Automóvel Club de Ouest, em França. A média da corrida foi de 92 km/h, conseguidos num Chenard Walker por Lagache e Leonard. Em 1919 nascia a Liga Nacional de Futebol Americano, que consolidou esse popular desporto. E em 1924 foi fundada a Federação Internacional de Esqui. Mais de 60 milhões de praticantes congratularam-se. A partir de 1922, a incorporação do jazz, que desde Nova Orleans chegou a todos os pontos dos Estados Unidos, mudou a vida musical americana. O cabaré partilhava com o music hall e as variedades a favor de um público cada vez mais uniforme nos seus gostos. A música exótica norte-americana ganhou terreno, o jazz band. Em 1921, Rodolfo Valentino consagrou a figura do amante latino em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, baseada numa novela de Vicente Blasco Ibáñez. Chaplin baseou o êxito no uso dramático dos seus tipos desgraçados, elemento social da época, em filmes como Sunnyside, de 1919. O cinema iria destornar muito rapidamente os outros espetáculos. Naquele ano, Chaplin estreava um novo sistema no cinema americano, o Star System, o cinema de estrelas. Nesse momento da história do mundo, tudo era possível. Adivinhava-se no horizonte um convite à alegria depois de tantas catástrofes. Os dedos rosados da aurora dos felizes anos 20 anunciavam a luz do novo dia. Aldous Huxley, com uma discreção cínica do seu tempo, confessa: desde a guerra passada não nos surpreendemos com nada. Qualquer coisa poderia acontecer, inclusive a felicidade.
Capítulo 5. Os não tão felizes anos 20. 1925 a 1933. O Tratado de Paz assinado em Versailles não conseguia fazer esquecer as mortes, nem desviar os olhos das cidades destruídas, que desta forma permaneciam um quadro desolador ao qual se juntou a desordem civil e o desemprego. Base perfeita para as ditaduras. Era preciso esquecer tantas coisas. Para tal nascia aquela época dourada. Por todo o lado, sente-se uma vontade de viver, de esquecer as atrocidades sofridas e recuperar o tempo, acelerando ao máximo o futuro da vida. Por volta de 1925, a guerra ficava longínqua e o dinheiro circulava com fluidez. As pessoas gastavam e só existia uma justificação: viver melhor. Apesar das nuvens cinzentas que ameaçavam o futuro, vivia-se com uma relativa calma social. Até os intelectuais viam as coisas de ângulos menos negativos, como se a Primeira Guerra Mundial tivesse enterrado velhos estilos de vida. Os movimentos operários começaram um período de descanso, porque apesar de grandes diferenças entre as classes sociais, havia pão e dinheiro. O desenvolvimento económico, a deslocação de grandes massas de camponeses para as cidades, o decrescimento do analfabetismo, o acesso da mulher à vida social e a nova legislação laboral controlam as relações entre patrões e operários. A guerra tinha arruinado uns e enriquecido outros. A Europa saiu da contenda com os recursos esgotados, as infraestruturas de transportes e comunicações destruídas e os meios de produção devastados. Por sua vez, a América do Norte, que aparecia como grande potência, tinha saído ilesa devido ao seu afastamento do teatro bélico, e o ritmo de produção imposto pela guerra desenvolveu a sua indústria, surgindo assim como potência hegemónica. Com a morte do presidente Harding, em agosto de 1923, o seu sucessor, o vice-presidente Alvin Coolidge, fez poucas mudanças. Era mais conservador que Harding, mas sensível aos interesses dos grandes homens de negócios, combatendo todo o tipo de radicalismo e mudança. Assumiu uma presidência desacreditada pelos escândalos e pressionada com problemas urgentes tanto internamente como no estrangeiro. A América esteve alheia da crise ao longo dos anos de expansão económica. Os impostos desceram, o capital foi favorecido e as muralhas protecionistas foram mantidas. A economia acima de tudo. De 1924 a 1929, aumentaram os trabalhadores de colarinho branco com salários muito superiores aos dos operários e camponeses. A população urbana aumentou. Da mesma forma, o poder económico das classes altas disparou e em 1929 o rendimento per capita do americano médio era de mais de $680 anuais. Herbert Hoover sucedeu a Coolidge na presidência da nação. O presidente Coolidge e o seu ministro da Economia, Mallon, fomentavam o enriquecimento fácil e rápido. O dia 24 de outubro de 1929 passou à história como a Quinta-feira Negra. Naquele dia, 13.000 ações mudaram de mãos e o preço desceu como nunca tinha acontecido na história da Bolsa de Nova Iorque. Demorou 2 anos a bater no fundo, arrastando 2/3 dos índices lá representados. Fecharam muitas fábricas, as hipotecas não foram pagas, casas e negócios foram perdidos, os bancos falharam, os dividendos deixaram de ser pagos, desceu o trigo, o algodão, o cobre, o petróleo, a carne e uma longa lista de produtos básicos. E o poder de compra de milhões de famílias afundou-se irremediavelmente, ao mesmo tempo que o comércio exterior caía a pique. O desemprego aumentava de forma assustadora. Houve 3 Olimpíadas na década. As de Paris, que deixaram boa impressão no âmbito desportivo pelas proezas de Paavo Nurmi, a estrela das pistas, que conseguiu 20 recordes do mundo e ganhou 9 medalhas de ouro. A crise económica, a depressão, também se sentiu no âmbito olímpico, de tal forma que o problema foi notado nos Jogos de 1932 celebrados em Los Angeles. O grande custo das viagens e estadias das representações reduziram o número de participantes. A Sociedade das Nações, com sede em Genebra, foi criada para garantir a independência das pequenas nações após o Tratado de Versailles. Nasceu como tribuna de debate internacional.
No início, a ausência dos Estados Unidos desvirtuou as suas possibilidades, mas era uma excelente montra diplomática numa altura em que era necessário acreditar na paz. Em 1925 as coisas corriam bem. A Europa recuperava da inflação, a moeda estabilizou na maior parte dos países, foram reatadas as relações entre a URSS e as principais nações e chegou-se a um acordo na forma de pagamento das compensações da Alemanha aos países vencedores da Primeira Grande Guerra, o Plano Dulles de 1924. A Alemanha tinha recuperado de tal forma que, de 1925 a 1928, converteu-se na segunda potência mundial. Também a França recuperou. Era possível chegar a acordo e a Sociedade das Nações preparou o Acordo de Locarno, assinado em 1925 pela França, Bélgica e Alemanha, garantindo as fronteiras de acordo com a Inglaterra e a Itália, abrindo as portas à Alemanha com um lugar permanente no Conselho. Dois grandes políticos foram os manipuladores do acordo, o francês Aristide Briand e o alemão Gustav Stresemann, que apoiavam uma política de aproximação. Em 1924 morreu Lenin, que deixou uma profunda divergência no seio do comunismo russo. Em 1922 tinha mudado o nome da Rússia para o de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma das fações, dominada por Leon Trotsky, estava a favor da exportação do comunismo para todo o mundo, instalando uma revolução permanente para que não houvesse possibilidade de rever as coisas ou de voltar atrás. Eram os homens da velha guarda. A luta entre Stalin e Trotsky foi terrível e acabou com a expulsão de Trotsky em 1929. Em 1930, o 16º Congresso do Partido Comunista reconheceu Stalin como líder indiscutível. Stalin tinha uma opção: industrializar o país, e conseguiu. Para tal, começou em 1928 a destruir os latifúndios, acabando com os agrários e também com os camponeses acomodados. Esta política foi levada a cabo de uma forma brutal. A coletivização do campo, da agricultura e do gado tinha começado. A megalomania do ditador não tinha limites. Conseguiu o que pretendia, com a perseguição a qualquer sinal de desobediência, com a criação de um aparelho policial perfeito e com a repressão. Não obstante a violência dos métodos, Stalin deu à Rússia uma finalidade coletiva, uma meta moral construtiva, uma unidade de destino. Todos pareciam querer o mesmo: transformar a URSS na primeira potência mundial. Quase foi possível, embora à custa do sangue, do suor e das lágrimas de milhões de russos perdidos nos inúmeros arquipélagos de deportação e miséria. Em outubro de 1925, o Tratado de Locarno supôs uma boa disposição internacional para resolver pacificamente os problemas. Falou-se de diálogo. O inglês Chamberlain, o francês Briand e o alemão Stresemann e o italiano Mussolini renunciavam à violência. O desenvolvimento da economia proporcionou o entendimento. O clima de paz parecia responder à realidade. Em 1926 e 27 tiveram lugar a Conferência de Desarmamento e a Conferência Económica Internacional. A prosperidade proporcionou a euforia. Falava-se de Belle Époque, Happy Years, de Prosperity. Felizes anos 20. Era necessária esta lufada de ar fresco e vibrante de uns anos dourados nos quais o capitalismo criou riqueza, modernizou as empresas e melhorou a vida. A aviação constituía uma imparável revolução no mundo dos transportes. Não foi por acaso que, em maio de 1927, Charles Lindbergh cruzou o Atlântico com o seu Spirit of St. Louis, Nova York, Paris, sem escalas, em 33 horas e meia, cobrindo uma distância de 5.809 quilómetros. Embora passando despercebido, um dos inventos mais inovadores e revolucionários aconteceu em 1929, numa pequena vila de Nova York, onde Michael Cullen inaugurou o primeiro supermercado. Os preços baixos faziam frente à crise. O automóvel alcançava grande popularidade, de tal forma que em 1927 um em cada 4 norte-americanos tinha carro. As linhas de montagem da Ford produziam metade dos automóveis que circulavam no mundo. Os seus modelos T mostravam a pujança industrial americana.
O automóvel era o expoente de uma época feliz e confiante. Tinha-se tornado num elemento que transcendia a sua própria utilidade. Supunha liberdade, intimidade e status. Charlot refletia em tempos modernos a natureza dos novos métodos de trabalho, um cântico agridoce à máquina e à linha de montagem. Recomendava-se o contrário do que até então tinha sido uma virtude, a poupança. Agora apelava-se a gastar, comprar, a armazenar bens, objetos, coisas, não dinheiro. Muito cedo foi difícil encontrar alguém que não tivesse dívidas. A mudança de mentalidade, a transformação do homem em consumidor, afetou pouco a pouco a estabilidade social. O cinema revelou-se como um espetáculo da altura. Em 1926, o enterro de Rodolfo Valentino, pouco depois da estreia de O Filho do Sheik, mostrava quanto eram apreciados os seus filmes. Existiam perto de 1000 salas de cinema nos Estados Unidos, quando em 1927 um subúrbio de Los Angeles, Hollywood, se transformava na meca do cinema. Aquele ano tinha estreado o primeiro filme falado, O Cantor de Jazz. De facto, a única coisa que se ouvia eram as canções de Al Johnson e algumas frases dos protagonistas. Os prémios da Academia de Cinema e Artes e Ciências não se fizeram esperar. Em 1927 entregaram-se os primeiros prémios no Hollywood Roosevelt Hotel em Los Angeles, que começariam a chamar-se Oscars em 1931. O cinema consagrava-se como a sétima arte. Na Rússia, Eisenstein filmou Coração de Potemkin em 1925, o mesmo ano no qual estreava A Quimera de Ouro. O austríaco Fritz Lang, o diretor dos diretores, pelo seu filme Metrópolis, visão expressionista do mundo, que causou grande impacto. O sorriso subtil e a gargalhada saudável e aberta são postas por Harold Lois em Marinheiro de Água Doce e O Homem-Mosca, e Buster Keaton com o seu maquinista da Geral. Contribuem para o humor da época cómicos como Stan Laurel e Oliver Hardy no Bucha e Estica. Greta Garbo começa a brilhar no ano de 1931. O capitalismo selvagem recorreu a métodos desonestos, o que exaltou os ânimos das nações menos desenvolvidas, preparando-as para a mensagem comunista. Foi estabelecido o sistema de monocultivo que condenou os países do terceiro mundo aos resultados e flutuações dos preços das matérias-primas nas bolsas de todo o mundo, o açúcar em Cuba, o café no Brasil, as bananas na América Central. Na América de Calvin Coolidge, que presidiu durante todos estes anos, as tradições perdem peso, cresce o número de cabarés, de music hall, de espetáculos e diversões. A mulher incorpora-se na vida social e, à medida que as saias ficam mais curtas pela primeira vez na história, começa a praticar atividades até então interditas. O ritmo de vida é o do foxtrot e do charleston. Em 1927 surge em Paris uma moda de primavera insólita. Saias que chegam até aos joelhos e a linha de talhe está ao nível das ancas. O preto, como cor predominante, ressalta a figura da mulher. Ainda bem que, em 1933, foi inventado o Valium, que ajudaria a suportar as dores de cabeça, a ansiedade, resultado destas mudanças drásticas da sociedade ocidental. Em 1925 decorreu em Washington o primeiro congresso do Ku Klux Klan, organização racista que praticava a violência racial. Era uma organização poderosa com mais de 5 milhões de associados. O seu racismo não era teórico. Estavam dispostos a eliminar fisicamente negros, judeus e católicos. Antes de 1930, os Estados Unidos começaram a expandir-se pelas Caraíbas e América Central. Era a potência hegemónica do hemisfério americano, onde acumulava produtos e matérias-primas necessárias em novos mercados. O auge do automóvel provocou um hiperdesenvolvimento de outras indústrias, o vidro, o petróleo, a borracha e ferramentas, ao mesmo tempo que era necessária uma maior atenção a outras matérias-primas agrícolas procedentes da América Latina. América Latina, onde a crise viveu de forma intensa e dramática, provocando revoluções. A diminuição massiva de exportações foi acompanhada pela descida do valor da moeda e por desequilíbrios financeiros que deram lugar a convulsões político-sociais. A tendência revolucionária tomou em alguns casos um cariz liberal, mas na maioria foi totalitária.
A queda das exportações do café levou o Brasil, em 1930, à Revolução. Na Argentina, o governo radical de Irigoyen foi destituído pelos militares após a queda da moeda e o poder foi ocupado pelo general Uriburu. O Chile experimentou a crise de forma grave porque os nitratos sintéticos ameaçaram o produto de exportação mais importante do país. O México vivia com revoltas crispadas conduzidas pela esquerda anticlerical, mas afastada das necessidades do povo. Em Cuba é fundado o Partido Comunista, que tinha como objetivo acabar com a influência da Igreja, pois acreditava que era conivente com o regime corrupto de Gerardo Machado. Em Lima nasce o Partido Comunista Peruano, que aspira a instalar a ditadura do proletariado, enquanto o APRA combatia a influência norte-americana. Em geral, as greves e o descontentamento proliferam na maior parte dos países, o que leva ao levantamento contra a ameaça norte-americana. Para esta situação explosiva contribuiu o tratado assinado em 1926 e que limitava a soberania do Panamá. Sandino negou-se a aceitar a invasão norte-americana da Nicarágua. Com este ritmo imposto à produção mundial, os mercados apresentavam uma oferta superior à procura, o que levou à queda dos preços. Os salários bloquearam ou subiram um pouco e, com isto, o poder de compra. O investimento diminuiu porque não oferecia os benefícios que proporcionava a Bolsa. Em 1924 morreu Lenin e emergia imparável a estrela sangrenta de Stalin, também a de Hitler. Na Itália, Benito Mussolini, que foi socialista em 1925, tornou-se fascista, apoiado pela burguesia, e em 1926 assumia quase todos os poderes. Devido ao desenvolvimento e prosperidade, o povo pôs-se do seu lado porque tinha trazido de novo o prestígio à Itália. Como primo de Rivera em Espanha, uma das obsessões de Mussolini foram as obras públicas, as infraestruturas viárias, os caminhos de ferro, as estradas. Tinha a obsessão latina da magnificência. O seu pensamento político era filantropo e de altruísmo patriótico. Com as suas bandeiras e estandartes, os seus uniformes e canções, as suas consignas e desfiles, o fascismo conseguiu os efeitos hipnóticos sobre as massas. A fundação da Ação Católica por Pio XI, cujo pontificado se estende durante este período histórico, supunha uma vontade e esforço para contrabalançar os ataques furibundos que a Igreja recebia do capitalismo, do racismo, do totalitarismo e do culto da violência. Sopravam, no entanto, ventos anti-imperialistas. O norte da África enfrentou a França, a Índia, a Inglaterra. Em 1930, Gandhi, o Mahatma, a grande alma, decidiu desobedecer às leis impostas pelos ingleses, adotando uma postura insólita: a resistência passiva. As relações com os britânicos não levavam a nenhuma parte. Em 1927, Chiang Kai-shek terminou a Guerra Civil e, à frente do Exército Popular Republicano, marchou em direção ao norte para unificar o país e conquistar Pequim em 1928. O comando do exército militar dividiu-se em dois depois da tomada de Xangai. Os conservadores afastaram-se dos Açores soviéticos e tentaram fundar um Estado totalitário. A extrema-esquerda consolidou-se nas províncias de Jiangxi e Fujian e fundaram um governo comunista sob o comando de Mao Tse-tung e Chu Te. Em 1925, o Japão desenvolveu uma campanha à escala mundial para atrair mercados. Era a única saída para a sua crise económica. Com a morte em 1926 do imperador Taisho, todos perceberam que acabou uma época e que começava a de Hirohito, a era Showa. Em 1931, os oficiais radicais iniciaram a Guerra da Manchúria, condenada pela Sociedade das Nações, que não reconheceu aquele novo Estado. Perante a atitude do Ocidente, o Japão abandonou aquele organismo em março de 1933, desobedecendo ao Tratado de Washington, começando a rearmar-se. Os problemas continuaram na Alemanha e quando Hindenburg foi reeleito, nomeou Hitler como chanceler. Era o dia 30 de janeiro de 1933. Hitler dissolveu o Parlamento e convocou eleições. O incêndio do Reichstag, uma semana antes, foi utilizado para implicar os social-democratas e comunistas, conseguindo uma maioria suficiente para subir ao poder. Em 1929, o primeiro-ministro inglês, o trabalhista MacDonald, fundou um governo de coligação.
Para fazer frente aos problemas derivados da crise, desceu os salários, limitou o subsídio de desemprego e tomou uma série de medidas que provocaram uma onda de greves. O déficit orçamental de 1931-32 ascendeu a mais de 800 milhões de libras. A moeda desvalorizou, abandonou-se o padrão de ouro e terminou a liberdade cambial. Na França, a crise demorou 1 ou 2 anos a chegar, mas a tirania entre o Bloco Central e a coligação de esquerda tornou as coisas mais difíceis para a política. Poincaré, presidente de 1926 a 29, tinha desvalorizado o franco e tinha orientado a economia de uma forma protecionista da indústria e da agricultura, mas nada pôde evitar que em 1931 a crise fosse enorme. Desta forma, a terrível herança de Wall Street foram Hitler e o sistema soviético, que ficaram reforçados e ganharam posições. O fantasma da revolução estava na alma de todos. O mal-estar serviu de semente para a formação de totalitarismos. A Alemanha, fanatizada, dividiu-se na esquerda vermelha e na direita em partes iguais. 6 milhões de cada lado. Em 1931, os conservadores subsidiaram o partido de Hitler perante o pânico burguês pelo desenvolvimento da esquerda, as revoltas de rua, a desordem, a inflação, as dificuldades económicas. Hindenburg, reeleito em 1932, fez de Franz von Papen chanceler. Estávamos em maio de 1932. Os nazis foram legalizados na ingênua esperança de integrar os seus votantes. No âmbito científico, um feito de grande importância teve lugar em 1924. Ernest Rutherford dividiu os núcleos atómicos. A porta nuclear ficara aberta. Em 1930, o norte-americano Ernest Orlando Lawrence construiu o ciclotron, um aparelho de pouco mais de 11 centímetros de diâmetro que acelerava partículas. 2 anos depois, James Chadwick descobriu o neutrão. Era o início da era atómica. Também dava os seus primeiros passos em 1926 uma ciência de transcendental importância, os foguetões. Um desconhecido cientista norte-americano, Robert Goddard, experimentava os seus estranhos artefactos no quintal da sua casa, em Massachusetts. Na Europa, um grupo de jovens cientistas, ao qual se juntou Wernher von Braun em 1930, começou a fazer experiências com foguetões propulsionados por combustível líquido. A medicina avançava. Em 1928, o inglês Alexander Fleming descobriu a penicilina enquanto observava a forma como uma cultura de estafilococos era destruída pelo bolor. No mundo da arte, com a morte do espanhol Juan Gris em 1927, todos estavam de acordo. Ao lado de Picasso, Francis Picabia e Braque, Juan Gris tinha sido um dos fundadores do cubismo. As suas obras, como o Almoço, eram um expoente importante na época dourada da arte. Tudo mudava. A arte transformava-se ao mesmo tempo que a sociedade. A pintura acusou os desequilíbrios da época. A palavra-chave foi inventada pelo poeta francês Apollinaire: surrealismo. Também o mundo do pensamento acusava o mesmo estado de coisas. Kafka publicou o Processo e Hitler escreveu o seu Mein Kampf. A minha luta, uma luta contra o género humano que geraria dezenas de milhões de mortos. Em 1926, Thomas Edward, conhecido como Lawrence da Arábia, publica Seven Pillars of Wisdom. E em 1933, quando só há sinais de tragédia, Malraux escreve A Condição Humana. José Ortega y Gasset estudou a natureza dos tempos que vivia na rebelião das massas. A época fazia jus ao seu título. Tudo mostrava tristeza, a antecipação do desastre. A arte procurava o seu canto. A Bauhaus alemã, o suíço Le Corbusier, que chama a sua atenção pela arquitetura de volumes, de cubos, esferas e pirâmides que flutuam sobre hastes, procurando um efeito plástico. O norte-americano Frank Lloyd Wright e, no final, a fuga para o céu, a arquitetura vertical, o Empire State Building em Nova York, que admirou o mundo em 1931. O marxismo parecia acertar nos seus vaticínios após a Depressão de 1929. O capitalismo consumiu-se até acabar com ele próprio.
E outra vez tinha atualidade aquilo que o novelista francês Charles-Louis Philippe disse em 1897. Acabou a época da cortesia e do diletantismo. Agora precisamos de alguns bárbaros. Já estavam atrás da porta. Não alguns, mas muitos.